Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 25 de abril, a fé, volume 1. Então disse Jesus, voltando à fé: para obtê-la é preciso crer. Assim, como a cabeça sem a vista dos olhos, tudo é trevas, tudo é confusão, tanto que se quisesse caminhar, agora cairia em um ponto, agora em outro, e terminaria com precipitar-se de todo. Assim, a alma sem fé não faz outra coisa que ir de precipício em precipício, porque a fé serve de vista à alma e como luz que a guia à vida eterna. Jesus ele faz uma comparação com uma pessoa sem fé, como a uma pessoa cega, né? Que para ela tudo é escuridão, ela não vê a luz. E por isso, por não ver a luz, por não enxergar, né? Se ela, ao caminhar, ela pode cair, né? De um lado, pode, né? Cair, né? Esbarrar nas coisas, né? E pode terminar, Jesus diz, como precipitar-se de todo, quer dizer, cair um tombo bem grande, né? Até se machucar, porque a pessoa ela não tem noção, né? Uma pessoa que vai num ambiente, uma pessoa cega que vai num ambiente que ela não conhece, né? E se ela não tiver aquele apoio que ela, né, vai, eh, uma bengala, que ela vai vendo, né, se tem algum degrau na frente para ela não cair, né, se ela não tem um também uma noção assim de andar, né, no, sem enxergar, né, uma pessoa que, como uma criança, né, que começa a andar e tem esse problema de não enxergar, né, não ter nascido com essa capacidade de enxergar, ela vai também, né, trombar na parede, vai, né, até ela aprender a, a lidar com essa situação, né, de não enxergar, ela vai cair muito, ela vai sofrer muito, né? Então é uma pessoa sem fé assim, é uma pessoa que Jesus diz aqui no começo que para ter fé é preciso crer. Então, se a pessoa ela não enxerga, né, Deus, como pessoas que se dizem ateus, elas não enxergam Deus. Então, se elas não enxergam Deus, como que elas vão ter fé em Deus? Né? Então, é preciso acreditar em Deus, primeiramente, que Ele existe, né, para poder ter fé nele, porque não só acreditar que Ele, mas conhecê-lo, né? É o conhecimento sobre Ele que nos faz ter fé e ter a esperança e a caridade, né? Essas três virtudes teologais que são de, de suma importância, né? De máxima importância para a vida de qualquer pessoa que se diz cristã. Porque Jesus diz que a fé serve de vista à alma. Então, a pessoa que tem fé, ela consegue enxergar o bem, né, que vem de Deus, que acontece na vida dela,
né, em direção a ela, em direção às outras pessoas, vem de Deus esse bem. Então, os olhos, né, são a fé. Então, a fé é a luz que a guia à vida eterna. A pessoa que tem fé, ela vai sendo conduzida para a vida eterna por ela acreditar, né? Por ela acreditar que existe, né, algo grandioso, né, que é o céu que a aguarda, que é um Deus poderoso, né, que a ama e a quer junto dele, e principalmente, né, para nós, né, é acreditar que é possível, né, voltar à ordem, né, que é possível ter uma vida de intimidade com Deus, que é possível se entregar, né, totalmente nos braços dele, né, e confiando, né, que ele está no controle de todas as coisas, né, ficar totalmente dependente dele para tudo, né, viver a vida dele, deixar ele viver, né, em nós, é a fé, né, o acreditar que a divina vontade reina, que a divina vontade está em todas as coisas, né, é por acreditar que nós temos fé e temos esperança, né, de que o reino vai acontecer, o reino de Deus vai acontecer na terra. E Jesus pergunta: agora, de que é alimentado esta luz da fé? Pela esperança. E de que substância é essa luz da fé e esse alimento da esperança? A caridade. Estas três virtudes estão enxertadas entre elas, de modo que uma não pode estar sem a outra. Foi, né, o que a Aline falou na meditação dela, né? Ela, como exemplo agora, é uma pessoa de muita fé, que tem muita esperança no reino da divina vontade e que também tem a virtude da caridade no sentido assim de amar a Deus em primeiro lugar, né? A caridade é o amor que ela tem por Jesus, né? Pela santidade divina, pela divina vontade e o amor em direção a nós, né? As outras pessoas, principalmente nós aqui do grupo, né? Que recebemos toda a doação dela, né? De doação da vida dela, assim, no sentido dela se doar para trazer para nós, né? Esse, esse conteúdo, assim, e esses exemplos da vida dela, para que nós possamos também enxergar com os olhos da fé, né? Acreditar. Se, se eu, dizendo por mim mesma, se eu acredito, né? Se eu tenho fé, é por causa dela, né? Do testemunho dela, né? Da dedicação dela, da doação dela, né? E que ela tem, né? Por cada um de nós, que ela não desiste, né? Por mais difícil que possa estar, né? Por mais pessoas difíceis que às vezes possam aparecer, né? Que às vezes não compreendem, né? Pessoas que como aquele caso que aconteceu, daquele convite, né? Que animou ela, né? A divulgar, né? O conteúdo do livro do céu, a divina vontade, e depois a pessoa vem e joga um balde de água fria, né, dizendo que cancelou e é tão, faltou tanto com a caridade, né, para poder falar, né, de uma forma que não ofendesse a pessoa dela, assim, né, e principalmente, né, a divina vontade. Então essa caridade eu vejo, né, nesse doar dela, né, de estar
expondo tudo o que acontece com ela, né, de estar se dedicando, né, isso é o amor, né, o amor não só o amor, né, em relação a Deus, né, a divina vontade, mas em relação a nós que estamos no grupo e a todas as pessoas que vão, né, ouvir e vão querer, né, se aproximar para conhecer mais sobre o livro do céu, sobre Lígia Picarreta, sobre a divina vontade. Então, a caridade que a Michele teve em relação à Aline, né, foi o alimento, né, para a alma da Aline, né, foi o alimento que fez com que a fome, né, eh, da esperança que a Aline acordou triste, por exemplo, né, Jesus nela, mas parece que ela tinha por um instante perdido a esperança, né? Como se uma pessoa que de repente perde o apetite, né? E aí a Michele, com as palavras dela, né, de consolo, trouxe esse alimento dessa esperança de volta, né? Curou, como ela disse, né? Curou a Aline, porque a Aline estava precisando naquele momento, Jesus nela, né? Estava precisando de receber esse alimento da esperança para poder continuar, né? Não desanimar, né? Ela sentiu um desânimo. O desânimo é a falta de esperança, né? Ela sentiu por um breve momento, mas ela sentiu, né? Ela estava com a alma dela precisando de um alimento, né? Da esperança. E o que que trouxe esse alimento da esperança? O amor, né? O amor é que trouxe de volta, né, esse alimento que, que fez com que ela voltasse a ter esperança, né? Ela foi curada, como ela disse, né, dessa falta de esperança, dessa falta desse alimento para a alma, através do amor que veio da Michele, que Jesus, né, pôde derramar sobre ela, né, com as palavras da Michele, que eu também acho que ela, ela sabe colocar, né, as palavras certas no momento certo, né? Isso serve como um ensinamento para que nós possamos, né, desenvolver em nós também, né? Eu falo por mim, né? Eu preciso muito desenvolver essa caridade no falar, né? Essa forma de alimentar uma alma que está sem esperança, né, com o amor que vem de Deus, que transborda sobre a criatura e ela volta a acreditar, né, que, que Deus está no controle de todas as coisas, né? Às vezes a falta da esperança da pessoa é porque ela não tem o conhecimento de Deus como nós estamos recebendo. E ela desanima, né? Porque ela está com pensamentos só humanos, né? De desânimo, de tristeza. Mas aí, através de nós, Jesus vem e traz tudo isso, né? Alimenta a alma dela com a esperança, com a fé, através da caridade, né? Através do amor com que nós nos comunicamos com a pessoa e ela passa a olhar com outros olhos, né? Nós falamos do amor de Deus, né? Nós falamos da esperança do céu, né? Dessa vida com Deus, né? Nós falamos da importância da cruz, nós vamos fazendo a pessoa compreender, né? Que a vontade de Deus, ela é aquilo que vai fazer com que a pessoa volte à ordem, a viver essa vida divina, essa vontade de Deus. Daí assim a gente vai com as palavras certas, no momento certo,
que Deus proporcionar, né, que Jesus, né, quiser que nós falemos, nós vamos estar levando também essa caridade para alimentar essa alma que está sem esperança. Com efeito, de que serve ao homem crer nas mesmas riquezas da fé, se não as espera para ele? As verá, sim, mas com um olhar indiferente, porque sabe que não são suas, mas a esperança fornece as asas à luz da fé, e esperando nos méritos de Jesus Cristo, olha-as com as suas vestes, como suas, e vem amá-las. Esse, esse trecho que Jesus está dizendo, de que serve ao homem crer na fé se ele não espera para ele, né? A pessoa que diz que tem fé, mas no momento em que ela tem que colocar em prática essa fé, ela não, simplesmente ela não espera para ele, quer dizer, ela não tem fé, ela não confia totalmente em Deus, né? A fé é confiar totalmente em Deus, é se abandonar nele, né? É para isso que existe a fé, né? Para isso que essa é a função dela, né? É acreditar e para confiar em Deus, para poder se lançar mesmo nos braços dele. E Jesus diz que essa pessoa vai vir sim, vai ver sim essa, essa fé acontecer, mas ela precisa olhar com um olhar indiferente. Indiferente no sentido de saber que tanto a fé como a esperança e como a caridade, que é o amor, não vem dela, né? Vem de Deus. E quando a pessoa ela acredita em Deus, ela tem fé em Deus e ela ama a Deus, então ela vai ver acontecer, porque ela vai, por acreditar, ela vai se lançar, né? E esperar nele. Então é primeiro acreditar nos méritos de Jesus Cristo, né? E olhar essas virtudes como suas, né? Como se fossem nossas, para poder amar. Porque é a esperança, né, que faz com que a pessoa, com fé, acredite nos méritos de Jesus e por acreditar nos méritos dele, que tudo que ele fez, né, foi para a nossa salvação, para a nossa redenção, né, e para agora trazer a santificação, acreditando nos méritos dele, nós vamos amar a Deus, né? Aí vem o amor. Primeiro acredita nos méritos de Jesus, tem fé, né? Porque espera, né? Dá esperança para a criatura, então ela passa a amar, né? E quando ela ama, aí ela toma para si mesmo, porque ela acredita, né, em tudo isso, né? Ela tem convicção, ela tem certeza, ela espera nisso, né? Diferentemente de uma pessoa que não acredita em Deus. Se ela não acredita em Deus, nada mais acontece, né? É para aí, né? Para não acreditar. Ela não, também não tem fé, não tem esperança e não ama. A esperança, dizia Jesus, fornece à alma uma veste de força quase de ferro, de modo que todos os inimigos com as suas flechas não podem feri-la e não só feri-la, senão que nem sequer lhe causar o mínimo incômodo. Uma pessoa que espera em Deus, né, ela fica revestida de uma força, né, de modo que
os inimigos com as suas flechas, né? Que são as adversidades da vida, que são as tribulações, que são as cruzes, não atingem essa pessoa, não podem causar o mínimo incômodo, a pessoa não se abala, né? Ela, porque ela tem fé, porque ela acredita, porque ela espera, né, que a divina vontade, né, vai reinar cada vez mais no coração dessa pessoa, né? Nós estamos aqui falando da fé, da esperança, da caridade, mas com relação à divina vontade, né? E não a fé, a esperança e a caridade, né, das virtudes teologais que nós já conhecemos, né, do catecismo da nossa igreja e, e que que as pessoas acham que, a maioria das pessoas acham que são essas virtudes que elas têm que se destacar, né, que a pessoa ela tem que estar sempre atenta para poder mostrar para as outras pessoas que ela é virtuosa no sentido assim de ser uma pessoa, por exemplo, eh, ter muita paciência, né? Uma pessoa que tem que é virtuosa assim de ser uma pessoa de muita oração, de orar, né? Muitas vezes por dia, de estar visitando muito a Capela do Santíssimo, de, né? Não que isso seja errado, né? Já falamos sobre isso várias vezes aqui, né? Nas nossas meditações, mas é diferente na Divina Vontade, porque essas virtudes, elas são naturais, assim, elas só acontecem de forma natural, né? Com relação, eu digo, por exemplo, à paciência, né? Ela, ela, no momento em que é necessário, que, que é a divina vontade que controla tudo, né? Nós deixamos assim, por fé e, né, por acreditar, né, que é Jesus que vive em nós, que é Ele que vai se utilizar de todas as virtudes, né, dele mesmo, né, que são dele mesmo, que nós colocamos em prática, nós acreditamos que é Ele que está no controle de tudo, então nós, se algum momento, por exemplo, faltarmos com a virtude da paciência, nós não vamos perder a fé, nem a esperança, né, achando que nós não estamos vivendo na divina vontade, né, porque nós não mostramos para outras pessoas que nós não somos uma pessoa virtuosa, né? A santidade da divina vontade, essa santidade divina que Jesus está trazendo para nós, é algo muito interior, né? É algo que é entre a criatura e Deus, né? Não é necessário que as outras pessoas, né, fiquem vendo em nós essas virtudes, né, o tempo todo. E nem nós não nos preocupamos também de fazer com que as pessoas vejam que somos pessoas virtuosas, né? É tudo naturalmente de acordo com a vontade de Deus. Mas essa virtude, essas virtudes da fé, da esperança e da caridade são virtudes que não podem faltar, né? Senão não tem vida divina, não tem santidade divina, não tem santidade das virtudes, não tem nada, né? Porque tudo acontece por causa dessas virtudes, né? Se nós estamos aqui meditando, né, esse trecho do Livro do Céu, é porque primeiramente nós temos fé, né? E depois esperança de que esse reino vai acontecer na terra como no céu. Esperança de que esse reino está sendo formado dentro do nosso coração primeiramente, né? E a caridade é o amor, né, que temos uns pelos outros aqui no grupo e que nós também, né, praticamos em relação ao nosso próximo, né?
na convivência, no nosso trabalho, na nossa família, né? Esse amor que vem de Deus, né? Que transborda em nós e que nós colocamos para fora, né? Através de atos, né? Atos que nós fazemos por amor a Deus, né? Primeiramente. E porque Jesus está em cada criatura, então nós fazemos as coisas para Jesus nas criaturas que vivem onde Jesus vive, né? Para Ele nas criaturas. Então é o que acontece, né? Na nossa vida e que são essas virtudes que Jesus está agora hoje trazendo para nós, né? Que a principal é a fé, né? Porque o título é a fé. E Jesus diz que tudo é tranquilidade nela, né? Na pessoa. Tudo é paz. Ah, é bom ver esta alma investida pela esperança, toda apoiada no seu amado, toda desconfiada de si e toda confiante em Deus. Então, a pessoa que tem essas virtudes, né, ela é uma pessoa tranquila porque ela acredita, porque ela confia, né, porque ela se lança nos braços de Deus e ela não se perturba, né, com as coisas, com nada que acontece, nem com ela, nem ao redor dela e nem com relação ao mundo, né? Tudo é paz, né? Porque a paz é Deus. E a pessoa que vive, né? Que tem a fé muito grande, que tem uma esperança muito grande, um amor muito grande, né? Ela vive em paz, né? Porque ela confia, ela tem fé de que tudo isso vai passar, né? Tudo que essa vida aqui, tudo que nós sofremos, tudo que nós vivemos, né? De dificuldades, são para o nosso crescimento, são para a nossa purificação. Então, para que se perturbar, né? E é a paz é que governa, né? A paz que reina na criatura. Desafia os inimigos mais ferozes, é rainha das suas paixões, regula todo o seu interior, as suas inclinações, os desejos, os batimentos, os pensamentos, com tal maestria que o próprio Jesus fica apaixonado, porque vê que esta alma trabalha com tal coragem e fortaleza, mas ela os toma e os espera todo dele, tanto que Jesus, vendo esta firme esperança, nada sabe negar a esta alma. Nós temos exemplos, né, na Sagrada Escritura, né, daqueles que, por ter fé, acreditar em Deus e se lançar mesmo, né, foram capazes de entrar na cova dos leões. Outros foram jogados na fornalha e ficaram dançando ali na fornalha, né, porque com a confiança, a fé em Deus e a esperança, né, de que haja o que houver, Deus está no controle de todas as coisas, né, fez com que Deus provasse a fé dele, não só para ele, mas para outras pessoas que estavam ali como testemunha, vendo, né, aquele milagre acontecer, né, daquelas 3 pessoas dançando lá na fogueira, né, sem nada acontecer, né, com elas, por causa da fé delas, né, da esperança que elas tinham de que o que acontecesse ali era a vontade de Deus. Regula o interior, regula as inclinações, né? A pessoa que tem fé, se ela tem alguma inclinação para alguma paixão, né? Que a paixão é uma desordem, né? Ela vai, através da fé, da esperança e do amor em Deus, o amor pelas pessoas que convivem com ela, né? Ela vai ter uma força para conseguir dominar aquela paixão, né? Seja ela qual for, um vício, né? É a fé da pessoa que faz com que ela transforme a vida dela, né? Numa pessoa que é mais próxima de Deus, né? E que por ser mais próxima, por ter mais intimidade, por conhecer mais, né? Sabe que aquela paixão é uma ofensa a Deus,
né? Uma desobediência ao mandamento dele. Então, por ela acreditar, ela espera, né, em Deus em que ela vai conseguir se libertar daquele vício, daquela paixão, né? Uma pessoa que antes não tinha fé, né? Que antes não tinha esperança de que a paixão, né, fosse dominada, a partir do momento que ela tem uma fé totalmente, né? Uma fé assim de como uma criança que se lança nos braços do pai, né? Ela tem fé que o pai não vai deixá-la cair, né? É assim que nós temos que ter essa fé, de nos lançarmos no braço dele, sabendo que é ele que controla tudo, é ele que tem o poder, né, de fazer tudo acontecer. Mas isso vem através da fé e da esperança nele. Porque está dizendo aqui que Jesus, vendo essa firme esperança, ele nada sabe negar a essa alma, né? Então, se a pessoa tem, né, esperança firme nele, né, e fé e esperança, ele não nega nada. Então, ele vai, né, de acordo com a vontade dele, fazer com que a criatura possa se livrar dessa paixão, né, que eu dei como exemplo, para que ela possa voltar a uma vida ordenada. Agora, enquanto Jesus falava da esperança, retirava-se um pouco, deixando-me uma luz na inteligência. Quem pode dizer o que entendia sobre a esperança? Se as outras virtudes todas servem para embelezar a alma, mas podem nos fazer vacilar e nos tornar inconstantes, em troca a esperança volta a alma firme e estável, como aqueles montes altos que não se podem mover nem um pouco. Eu me lembrei daquela frase, né, que eu ouço há muito tempo, né, que a fé move montanhas. É por causa da esperança, né, que a esperança faz com que a alma fique firme e estável, né? Acredite e fique ali firme, esperando em Deus. E se ela quer um milagre, né? Ela quer ver um milagre, por exemplo, a pessoa, né, que não vive, né, na divina vontade, né, que não tem o conhecimento, não que ela não vive, né? Todos vivem, mas ela não tem o conhecimento dessa santidade, né, da santidade das santidades, né, que a divina vontade traz. E ela tem esperança, por exemplo, de que o filho saia das drogas, por exemplo, né? A esperança em Deus, a fé em Deus, a esperança de que Deus pode, né, realizar aquela obra, né, de retirar aquela criatura daquelas trevas e trazer para a luz, se ela tiver uma esperança muito grande em Deus, confiar totalmente nele e esperar nele somente, né? E no tempo dele, né? A pessoa vai ver aquele milagre acontecer. É, o- é, o, é, o, é o que acontece, né? De ver a montanha se mover, né? Porque é uma coisa que, para quem não tem fé, é impossível de acontecer. Mas para quem tem fé, ela tem a esperança, então ela vive nessa esperança, né, de ver esse milagre acontecer. Por isso que a esperança, ela é, né, essa virtude que Jesus está falando aqui, muito importante, que torna a alma firme e estável, né? Firme com Deus, né? Firme no caminhar com Deus, né? Na oração, né? Na estável no sentido de que nada pode abalar, né? Nada pode fazer com que ela desanime, que ela desista, que ela perca a esperança, né? Porque ela tem fé, porque ela acredita. E é a esperança que faz com que ela, né, se mantenha unida a Deus.
Parece-me que a alma investida pela esperança lhe sucede como a certos montes altíssimos que todas as inclemências do ar não lhe podem fazer nenhum dano. Sobre esses montes não penetra nem neve, nem ventos, nem calor, qualquer coisa que se poderia pôr sobre eles, e se pode estar seguro que ainda que passassem centenas de anos, onde quer que ele esteja, está lá. Assim é a alma investida pela esperança. Nada pode prejudicar, nem a tribulação, nem a pobreza, nem todos os acidentes da vida. No máximo, a desanimam um instante. Uma pessoa que tem uma fé inabalável, né, fica como esses montes, né, que nem o ar, nem a neve, nem os ventos, nem o calor, nada, né, que se ponha sobre eles, né, que na nossa vida é assim, né, uma hora são ventos, outra hora são, né, muito calor, não estou dizendo assim no sentido de coisas sensíveis à pele, estou dizendo no sentido de coisas que acontecem na vida da gente, né, as dificuldades, né, as adversidades, as contrariedades, né, aquilo que a gente esperava, mas às vezes não acontece naquele momento, né? Tudo isso são essas intempéries, né? Da, que, que ao exemplo aqui das montanhas, né? Que vem sobre elas, mas elas não se abalam, né? Elas não mudam, elas continuam sempre estáveis ali, sempre no mesmo lugar, no mesmo formato, né? Não, elas não diminuem, elas não desaparecem, elas continuam ali, né? E a fé, a esperança em Deus, né? E saber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele, né? Que a divina vontade domina e reina, né? Sobre tudo, né? Faz com que nós também passemos por tudo essas intempéries também, né? Da nossa vida, que são as atribulações, né? As coisas que acontecem conosco, com as pessoas que nos cercam, que nós amamos, né? São tudo isso que não nos abalam, né? Porque nós temos fé e esperança em Deus. E que podem, né? Jesus diz aqui no máximo, a desanimam um instante, né? Mas ela diz entre si, eu tudo posso fazer, tudo posso suportar, todo sofrer, esperando em Jesus, que é o objetivo de todas as minhas esperanças. A esperança torna a alma quase onipotente, invencível. Ele fornece a perseverança final, tanto que só cessa de esperar e perseverar quando tomou posse do reino do céu. Então deixa a esperança e toda se lança no oceano imenso do amor divino. Então, o que aconteceu com a Aline, né, de ter desanimado por um instante, né? Mas aí veio, né, a Michele com aquelas palavras que trouxeram ânimo, né? Trouxeram de volta a vida, né? Trouxeram de volta a esperança para ela, né? De que eh, aquela pessoa pode não ter querido, né, fazer com que a Divina Vontade fosse divulgada, né, no Instagram, né, para que tivesse mais pessoas, né, conhecimento, né, porque ela ia explicar, ela ia falar da Luísa, ela ia falar da Divina Vontade, né, ela ia trazer o conhecimento, né, que é a luz, né, para aquela pessoa que a convidou e para todos que fossem ouvir, né, e ela ela perdeu a esperança por um instante, né? Mas esperança, assim, digo assim, um ânimo, né? Um ânimo de... Porque foi muito brusca a forma, né? Como a pessoa cancelou. Mas a Michele, né? Trouxe essa esperança de volta. E aí, né? A Aline
passou a pensar, né, como qualquer pessoa que tem de volta a fé, a esperança, né? Tudo posso suportar, tudo sofrer esperando em Jesus, que é o objetivo de todas as minhas esperanças, né? Jesus é que, né, vai fazer com que ela continue nesse trabalho maravilhoso, né, dessa missão que foi confiada a ela, né? É Ele que está nela, né? Ele é a fé, Ele é a esperança, Ele é o amor. A esperança torna a alma quase onipotente, invencível, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece, né? Jesus, ele que vem dar essa força. Por quê? Porque a pessoa, ela tem fé e tem esperança nele. Então, ele vem dar essa força para a pessoa se tornar, né, invencível, né? Nada pode impedir ela de continuar a missão, né? Nada pode nos impedir de continuar a divulgação, né? Nada pode nos impedir de continuar a partilha, porque nós temos esperança, nós temos fé e nós amamos a divina vontade. Né? Jesus está dizendo aqui que só cessa, né? Que só para de esperar e de perseverar quando tomou posse do reino do céu, né? Que é o que acontece conosco, né? Nós tomamos posse, então nós não cessamos de esperar, de perseverar, porque nós tomamos posse desse reino, né? No nosso coração. Jesus reina no nosso coração e não tem nada que vai fazer com que, né, nós desistamos disso, né? A não ser que nós percamos a fé e a esperança, né? Nós deixemos de acreditar nisso, aí sim, né, vai cessar. Mas quando a gente, né, acredita, a gente deixa a esperança, a esperança, né, nós nos lançamos, né, nesse oceano imenso do amor divino por causa da esperança e nós confiamos plenamente, né, em tudo isso que Jesus está nos trazendo no livro do céu. E nós nos lançamos, né, nesse imenso oceano do amor divino, do amor de Deus, por todas as criaturas, querendo que elas retornem à ordem. E a Luísa termina dizendo, né, enquanto a minha alma se perdia no mar imenso da esperança, o meu amado Jesus regressava e falava da caridade, dizendo-me: a fé e a esperança une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas duas outras, de modo a formar uma só. Enquanto são três, eis, ó minha esposa, simboliza nas três virtudes teologais a trindade das divinas pessoas. Então, a fé e a esperança, se unindo à caridade, formam uma só, né? E, ao mesmo tempo, elas representam, né, a Santíssima Trindade. Por quê? Porque eles são três, mas formam um só, né? E tudo se resume no amor, né? A Santíssima Trindade, né, representa o amor. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. Tudo é o amor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat.
Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, dia 24/4, volume 26, 6, 4 de maio de 1929. Poder, encanto, império de uma alma que vive no querer divino. Como tudo gira em torno dela e domina o próprio Criador. Então, assim, eu vou tentar. Eu tô atrasada na minha meditação, né, do dia. E então eu vou ouvir, né, tudo que as meninas falaram ontem, alguns áudios, não ouvi todos, mas ouvi alguns áudios, os áudios complementares da Aline, algumas meditações e é, é tão encantador, né? Eu vou tentar resumir, né, tudo que eu entendi de tudo que foi falado e de tudo que a gente já assimilou, né? E esse tema é incrível, assim, é o que Jesus fala da alma que vive na divina vontade, né? Porque para ele é o maior prodígio, né? É, eu achei muito interessante o que a Michelle falou, que é como, assim, onde que Deus tem mais poder, né? Eu achei incrível isso que ela falou, onde que Deus tem mais poder, onde ele manifesta mais, onde aparece mais o poder de Deus, né? Na criação, que já é uma coisa assim estupenda, né? Que já é um prodígio de poder de Deus, né? Se a gente parar para analisar a criação, ou na criatura que faz a divina vontade, né? Porque é uma criatura limitada, é uma criatura que está sujeita às coisas do mundo, às coisas da carne, está sujeita às tentações e aos ataques, né, do inimigo, querendo ou não, porque Deus permite isso, não por ele ter poder, né, a gente já entendeu isso, mas porque Deus permite, né, justamente para que quando se sobressai, o poder e a glória dele ser maior ainda, né? Por que Deus permite tanto sofrimento? Porque a criatura que, além de tudo isso, né, e a gente viu a divina vontade ser plenamente rejeitada, né, ontem, né, o exemplo da Aline de ontem, né, que ela passou, que não foi ela que passou, foi Jesus nela, né, ela foi um instrumento e a pessoa que estava representando Jesus naquele momento ali, mas quem sofreu foi a divina vontade. Quem foi atacada, quem foi plenamente rejeitada, quem não foi compreendida, foi a vontade de Deus, foi a divina vontade. Então, isso trouxe para a gente, além de sofrimento, que todos nós sofremos, doeu em todos nós, né? O exemplo, né? O testemunho da Aline, do que aconteceu com ela, porque respingou não é que respingou, né? Atacou, vamos dizer assim, de maneira na rejeição, né, na falta de compreensão, a todos nós e à divina vontade. Mas foi ela que foi, né? Ela que foi a, a representante ali, vamos dizer assim, né? Mas de tudo isso que Jesus está falando no trecho, né? Ele fez a gente compreender com exemplo prático, né? Com exemplo prático, porque ele está falando aqui o império da alma que vive na divina vontade. O encanto, o poder que é ele, né? Que é dele, o poder que é dele. E aí as criaturas não enxergam, né? Como a Michelle falou. Por que que essa moça não enxergou tudo isso? Porque ela não teve o olhar divino, né? Ela não teve a paciência, o amor mesmo, né? De entender, de sentar e compreender, mas me explica melhor, porque eu não entendo nada da divina vontade. Você pode me explicar? Isso aqui eu fiquei com dúvida, eu fiquei meio chocada, mas me explica. Me explica que eu quero entender a divina vontade. Não, a pessoa simplesmente optou por rejeitar e achar que a Aline não sabe de nada, né? E quando na verdade a gente vê aqui a dedicação e isso que a Michelle falou muito importante, né? O sinal. Jesus fala muito de sinais no livro do céu e um dos sinais que ele está dizendo claramente aqui, né? A pessoa incansável, a pessoa que não para por nada, nem por dor, nem por rejeição, nem por nada, por nada. E a Aline não para por nada.
né? Nós não, igual a Michelle falou, né? Nós estamos aqui é, meditando diariamente. A gente não para. A gente mesmo atrasada posta meditação. A gente mesmo que seja meia-noite, a gente posta meditação, porque a gente ama, a gente entende, a gente quer a divina vontade. A gente quer fazer a vontade de Deus, viver na vontade de Deus. A gente já não, eu acho que a gente já não sabe mais viver outra vontade. Pode ser que tenha aqueles momentos, como até as meninas falaram, né? A gente está sujeita às tentações, mas a gente acaba escolhendo sempre a vontade divina. Então é isso que é esse diário, né? Essa escolha diária, esse, essa criatura incansável que ele fala aqui, né? Não cansa de escolher o que é a vontade divina, por mais que tenha outras opções, né? Eu vou meditar o trecho, mas tudo o que foi meditado é, foi tão assim, agregou tanto para o meu entendimento do trecho que eu não, acho que eu não vou saber explicar tudo. Mas todas as meditações, né? Foi muito importante para a gente entender esse trecho que é muito grandioso, muito bonito que ele fala e muito grandioso, né? Grandioso demais. Então vou ler aqui para meditar. A Luísa diz: Meu abandono no Fiat divino continua, e minha pobre mente ora se detém em um ponto, ora em outro dele, do Fiat, né? Mas não sabe sair de dentro da imensidão de seus confins intermináveis. E mais, não encontra nem caminhos, nem portas para sair dele. E enquanto caminho no querer divino, deixo para trás de mim, e enquanto deixo para trás, põe-se diante de Sua Majestade, à direita e à esquerda, até abaixo de meus pés, e me diz: Sou tudo para ti, para dar-te a minha vida e formá-la em ti. Assim não há outra coisa para ti que a minha vontade divina e adorável. Esse pedacinho aqui que a Luísa fala, ontem eu fui, assim, como se cai uma ficha, né? Como se caísse uma ficha do que ela fala sempre. Ela sempre começa o trecho dizendo que continua, né, o abandono no Fiat divino, que é interminável, que o seu mar é grandioso. Ela sempre fala alguma coisa nesse sentido, né? Que ela continua o seu, é, o seu abandono no Fiat divino. Ou em meu habitual estado, ela fala, né, no início. Então, o que ela está querendo dizer com isso, né? Ontem caiu a ficha, né? É esse nosso estado. Esse é o nosso estado habitual, né? Se a gente parar para pensar, a gente vive também nesse habitual estado de viver na vontade divina. E é muito do que ela falou aqui, ó. Não tem, a gente não encontra por onde sair de seus confins, ou seja, dos seus limites. Confins significa limites, né? Então, o que que a gente vive? E isso que a Luísa está dizendo aqui, né? Ontem eu acho que caiu minha ficha, né? Aí eu sempre ficava encucada, né? Eu sei que dá para entender o que ela fala, mas parece que eu não conseguia compreender literalmente o que ela estava falando, né? E ontem, ouvindo a meditação, ouvindo as meninas, e a hora que eu li o trecho, eu falei, gente, mas isso aqui é o que a gente vive, porque é o que exatamente o que a Michelle falou. A gente vive a vontade divina por livre e espontânea vontade, usando o nosso livre-arbítrio. Porque, por mais que o que ela fala aqui, ó, eu não acho caminho para sair. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero sair da vontade divina. Então, por mais que tenha outras opções, milhares de outras opções, eu não quero. E ele nos cerca ao tempo todo para não é nos vigiar, mas nos ajudar a entender que a vontade divina é melhor, que a vontade dele é melhor do que a nossa. Né? Então, esse pedacinho desse primeiro parágrafo é muito importante a gente entender o que a Luísa viveu, a gente está vivendo também. Né? A nossa mente está sempre girando. Eu sinto isso, assim, não sei se vocês vivem isso que eu tô tentando passar para vocês. É lógico que vivem, mas às vezes a gente não consegue colocar em palavras.
da sua mente, eu sinto assim, o que que é o que que eu o que que é o meu cotidiano, né? A minha mente tá, por mais que a gente faça as nossas obrigações, a minha mente está o tempo todo voltada como se como se não tivesse outras pessoas ao meu redor, como se a divina vontade, né, Jesus, que é o próprio Jesus, fosse um guia permanente da minha vida, uma pessoa, entendeu? Uma pessoa, a minha companhia. Então eu estou o tempo todo girando em volta da divina vontade, no sentido de que a minha mente não para de pensar. Por exemplo, se eu tô fazendo as minhas obrigações e com o sentido de que eu tenho horário para terminar o almoço, porque minha filha tem que ir para a escola e tudo mais. Então, né, a divina vontade está ali naquela ordem que eu tenho que fazer e pensando que o horário que eu vou fazer a meditação, né, organizando o meu dia na minha mente ali, mas Jesus o tempo todo comigo, às vezes me mostrando uma coisa que eu não tô, que se fosse na vontade humana eu não veria, eu veria de outra forma, né, as situações, conversando mesmo, entende? Conversando mesmo o tempo todo, assim, na mente, né, não é com palavras. Eu tô na rua muito movimentada, viu, gente? Desculpa, mas é porque não tem como. Se eu for. Ontem já não deu para fazer meditação, porque eu fui fazer uma faxina lá em casa. Terminei já muito cansada. Minha mãe estava lá em casa e aí parece que ela estava carente, queria conversar. E realmente não deu para fazer meditação ontem. E tinha muitos dias que eu não conversava com ela assim, sentar para conversar, né? Então, e aí, se eu não for fazer meditação agora, eu tenho medo de não dar tempo. Eu quero fazer porque já está atrasado. Eu tenho outra meditação para fazer, né? Então, vamos lá. Então, eu sinto isso, exatamente isso que a Luísa está falando aqui, de estar conectada o tempo todo e abandonada, né? Nesse abandonada na vontade divina mesmo, né? Como a Luísa fala. Então, a gente sabe que é assim, a gente convive, né? O nosso cotidiano é assim, esse abandono pleno, né? E aí a gente está o tempo todo conectado no sentido de que ela vai nos guiando mesmo, né? É uma força, assim, a gente não sabe explicar. Vem do conhecimento que a gente já adquiriu, né? E da presença real de Jesus. É da presença real, é isso que eu estou querendo dizer, né? A presença dele na nossa vida é real. É uma companhia, assim, como se fosse uma pessoa viva mesmo aqui, né? Que é visível, que é isso que eu estou querendo dizer. É como se ele tivesse visível. Então, eu sinto muito forte isso, assim. Então, é muito real isso que ela fala. E aí ela fala assim, é até interessante, né? Falar, enquanto caminho no querer divino, deixo-o para trás de mim, né? As coisas vão se passando, né? A gente vai caminhando, as coisas vão passando, vai tendo evolução naquela caminhada ali. Mas ao mesmo tempo já tem outra coisa na minha frente, tem uma coisa do lado, que é como ela está falando aqui, né? A direita e a esquerda. Então está em todas as situações, né? Eu entendi que o que ela está falando aqui é isso, que a divina vontade está em todas as situações. Então não tem por onde eu olhe que eu não veja. Isso é em relação ao nosso olhar, né? Porque na vontade humana as pessoas não enxergam a vontade de Deus. Então, isso aqui é para quem enxerga a vontade de Deus, porque aí você vai ver ela, né? O império dela, como ela está falando aqui, a sua majestade se coloca aos meus pés, à direita, à esquerda, do lado. Por quê? Porque a gente enxerga. A gente está enxergando, a gente está vendo a divina vontade. A gente sabe qual que é o ato que Jesus quer de nós. E aí é o que ele fala para ela aqui, né? Ele vem e fala para ela, enquanto ela está meditando sobre isso, né? Ele vem e fala para ela: sou tudo para ti, para dar-te a minha vida e formá-la em ti. Assim não há outra coisa para ti que a minha vontade divina e adorável. Então é isso, né, que a gente vive. Porque para nós não tem outra escolha. Não porque a gente não tem escolha, como a Michelle falou, como os bem-aventurados já não têm escolha. Nós estamos na terra, a gente tem um corpo,
que nos atormenta, a gente tem o mundo, as pessoas com opiniões totalmente contrárias, coisas para nos distrair. Então, não é porque a gente não tem opção, pelo contrário, a gente tem muita opção. E a gente escolhe sempre ele. Então, é o que ele está falando aqui, ó. É o que ele está falando aqui. Não tem outra coisa para ti. Não há outra coisa para nós. Porque a gente só quer Deus. A gente só quer o que Ele quer. E a gente está buscando cada vez mais entender no nosso dia a dia o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Muito lembrei daquele dia que a Aline falou, né? Essa semana agora. Para toda situação, você tem a escolha dentro da divina vontade, ou fora dela, ou naquele morno, né? No intermitente. Então, a gente está sempre se deparando com uma situação em que a gente tem escolhas. Então, a gente sempre escolhe a vontade divina. Se a gente às vezes não sabe, a gente pede ajuda. Essa situação aqui, gente, me ajuda, né? Então, tem sempre essa opção também de pedir ajuda, né? Isso é a vontade divina, que a gente não se sinta isolado e incapaz de fazer a vontade de Deus por não saber. Porque a gente tem sempre a opção de buscar saber diante da pessoa que a gente, né, a gente está em grupo é para isso. Não só da Aline, mas de todas as outras pessoas que estão na mesma formação que a gente, né, que já está entendendo o mundo com o olhar divino, né, como a gente também. Então, a gente está em grupo é para isso, é para um ajudar o outro, né? E é interessante que ele fala aqui, ó, sou tudo para ti, para dar-te a minha vida e formá-la em ti. O que ele está fazendo com a gente através do conhecimento, do sofrimento, da vivência real dos atos na divina vontade, né? Dos exemplos reais que sempre acontecem quando a gente está meditando um trecho. Ele está formando a vida divina em nós. É por isso que a Aline sempre fala que é prática. A vida divina não é teoria, não é devoção, é prática. É na prática que isso se desenvolve, porque a palavra já diz, é vida divina, vida, tem vida. Não é uma coisa parada, não é um conhecimento, não é uma devoção e nenhuma. E até na devoção tem vida, né? Porque você tem os atos de devoção. Então é vida prática, né? É vida prática. Aí a Luísa fala assim: enquanto minha pobre mente se perdia nele, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, quem vive em meu querer sente em si o ato contínuo e constante do agir divino de meu fiat divino. Este ato contínuo, gerado por seu poder na criatura, tem tal força, tal império sobre todos, que arrebata a todos com seu doce encanto. Então, o que eu entendi desse pedacinho aqui? Né? Vou falar daquilo que veio na minha mente, né? E completa e agrega tudo que as meninas falaram, né? Que já tem um entendimento que as meninas colocaram aqui, e aí eu vou colocar o meu entendimento. Ele fala: quem vive em meu querer divino sente em si o ato contínuo e constante do agir divino de meu fiat. Então, o que eu entendo também, né, além daquilo que as meninas falaram, que uma coisa não exclui a outra, né, um entendimento, uma luz não exclui a outra, a gente se completa como um quebra-cabeça. Aí eu entendo assim, que é o que eu estava falando antes, a gente sente essa atração por fazer a vontade divina. A gente sente esse império de Deus sobre nós, muito claro assim, como uma escolha que a gente fez no nosso livre-arbítrio, a gente fez uma escolha. Eu quero e me consagro todos os dias à vontade de Deus. Então essa escolha é diária. E essa escolha ela é alimentada por esse poder de Deus, porque a gente se deixa subjugar pelo poder dele. Porque tem gente que, apesar de acreditar em Deus, apesar de ir à missa, apesar de dizer que é católico e tudo mais, tem atitudes que demonstram que não obedecem a Deus. Então elas não estão sob esse império de Deus. É o temor de Deus que no sentido de amor, né? Quem ama a Deus vai obedecê-lo, né? Então vai se deixar
constantemente se deixar dominar pelo poder dele. Então a gente sente o que eu entendi que ele fala aqui, ó, sente em si o ato contínuo e constante do agir divino. Então a gente sente e vê, percebe claramente o agir da divina vontade na nossa vida. A gente vê, a gente percebe, a gente sabe diferenciar a vontade humana da vontade divina. Então a gente percebe, aqui ele fala, sente em si o ato contínuo. A gente enxerga a divina vontade constantemente, continuamente. A gente sabe que não, que está dentro do cerco da divina vontade, né? A gente sabe, está constante, é o que eu falei, a gente está nessa comunicação constante com a divina vontade. E é como muitos já deram testemunho aqui, né? E eu também já presenciei, assim, e muitas vezes, esse agir na divina vontade, né? Como se eu não tivesse escolha, sabe? É complexo de falar. Assim, eu tenho escolha, mas eu não quero, né? Eu não quero. Então, por mais que a gente sinta a vontade humana ter uma tendência a um outro lado, a gente sente que tem é como se fosse um campo de força, sabe? Não que nos obriga, mas que a gente vai por vontade própria, mas que é um guia, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar aquilo que eu tô entendendo. É o que ele fala aqui. A gente sente, simplesmente a gente sente. É um ato contínuo gerado pelo poder na criatura. É o poder de Deus. Não é eu. É aquilo que a Aline fala. Parece que eu estou assistindo a minha vida, sabe? Parece que não sou eu. Porque a gente sabe que a gente agiria totalmente diferente em todas as situações que a gente vive. Então a gente sabe que não é nós. Não é nós. Não é. Por exemplo, a Aline. Eu vou dar o exemplo dela, porque a gente estava falando dela, né? As meninas estavam falando dela. Ela é um exemplo vivo, sim. É lógico que nós estamos nesse caminho também, né? De nos doar cada vez mais. Mas eu vejo, por que que ela, eu vejo que ela é como a Luísa, né? Onde Jesus pôde, pela entrega, né? Pela missão também, pôde trabalhar de uma forma intensiva. É isso que eu estou querendo dizer. Intensiva. Ele fez um intensivão com a Aline, por quê? Porque ela recebeu esse chamado de chefiar a missão. Não que nós não tenhamos a capacidade de chegar a essa plenitude de vivência na divina vontade, porque eu vejo claramente que a Aline ela já chegou num grau elevadíssimo de vivência, de compreensão, de colocar em prática, de ser uma pessoa que tem uma capacidade incrível de visualizar a divina vontade em tudo, nos mínimos acontecimentos. E ela está passando isso para a gente no testemunho dela, diário, né, que tudo que acontece com ela relata, porque para a gente também aprender a ser assim. A gente também, a gente está sendo formado, né, então é uma formação, onde você aprende, né, onde você aprende. Então, eu vejo que nela, por que eu estou falando isso? Por falar o que eu vou falar agora, pra gente, até para eu mesma entender, né? Então eu estava falando sobre o fato da gente estar assistindo a nossa própria vida, né? A gente está assistindo a nossa própria vida, que a Aline sempre fala que elas têm essa impressão. Por quê? Porque não é ela, é o império da divina vontade que vive nela. Por quê? Porque ela já se doou, ela já se esvaziou toda. Sem o vazio do nosso humano, a vontade divina não impera. Não vai ter isso que Jesus está falando aqui, nesse império contínuo. Não vai ter, porque é, é, vai ter o intervalo, né, da nossa vontade, às vezes, ou de um ato que a gente não conseguiu fazer, porque simplesmente ele não vai conseguir atuar em todo momento, né? E é o que a gente está buscando aqui, que a divina vontade prevaleça em todos os momentos, todos, sem exceção, que seja contínuo e constante.
como ele está falando aqui, né? E aí ele fala assim, que este ato contínuo gerado por seu poder na criatura tem tal força, tal império sobre todos, que arrebata a todos com seu doce encanto. Aqui tem duas formas da gente interpretar, né? Eu vejo por um lado que ele está falando assim, que tem força e império sobre todos. Aí a Aline até meditou, né? Falou assim, Jesus, mas a gente não vê esse império porque as pessoas não enxergam o que a gente está fazendo, né? Elas não vê esse império da divina vontade na nossa vida. Elas nem sabem, elas nem percebem que a gente às vezes está fazendo um ato na divina vontade. Não tem esse entendimento. Por dois motivos, né? Porque não tem o conhecimento sobre a divina vontade, nem sabe o que é a divina vontade, não conhece a Luísa, não conhece nada da divina vontade. É um dos motivos. E o outro motivo é porque as pessoas realmente elas deixaram, a maioria das pessoas deixou de enxergar Deus nas situações, né? Elas veem como coincidência, estava falando sobre isso com a minha mãe ontem. As pessoas não enxergam os atos que Deus faz na vida delas. Elas entendem como é, coincidências, elas enxergam como sorte, elas enxergam como trabalho, né, virtude. A pessoa às vezes é, consegue fazer algo material e aí elas falam, é virtude do meu trabalho, da minha inteligência, do que eu fiz, do eu, como a Aline sempre fala, né, do eu. E aí não enxerga Deus. Então não tem como enxergar isso que Jesus está falando aqui, né? E aí diante disso que eu estou falando, né, eu entendi assim, que tem dois jeitos de interpretar essa parte que ele está falando sobre esse império, né, que arrebata a todos, né? Do modo literal, como ele está falando aqui, né? Porque ele fala assim, este ato contínuo gerado por seu poder na criatura, ou seja, né, esse ato de viver continuamente na divina vontade, tem tal força e império sobre todos que arrebata a todos com seu doce encanto, de modo que todos giram em torno dela, da criatura que vive na divina vontade, né? Os anjos, os santos, até a trindade sacrossanta, as esferas celestes, toda a criação. Todos querem ser espectadores para gozar de uma cena tão doce, encantadora e bela, que é o ato contínuo da criatura no fiat divino, né? Esse viver continuamente no fiat divino, né? Então, é essa forma literal, né? Ou seja, todos aqueles que têm conhecimento, né? Porque eu estava falando da pessoa que não tem conhecimento, ela não vai ver. Então, não arrebata, não tem como arrebatar. Não tem como ficar girando em torno desses atos, porque não conhece, não vê, não enxerga, né? Como eu falei. E aí, a pessoa conhece, não, desculpa, é tudo, né? Que são os santos, os anjos, as pessoas que extraordinárias, né? É o extraordinário que ele está falando aqui, toda a criação. Então, todas as esse esse ambiente extraordinário, né? Os santos, os anjos, o próprio Deus, né? Fica babando, né, na criatura que faz a divina vontade, porque é de fato um prodígio muito grande, né? Prodígio do próprio Deus, como eu entendi que as meninas falaram, né? Sobre a questão de esse poder de Deus encerrado numa criatura tão pequena, né? Tão limitada, tão cheia de distrações, né? E mesmo assim, Deus conseguir fazer esse prodígio, né? Dela viver na vontade divina. Então, todos eles ficam arrebatados, inclusive o próprio Deus. E aí, a outra forma de interpretar que eu vejo é nós mesmos. Nós mesmos nos sentimos arrebatados, porque a gente vê a vida um do outro aqui no grupo, né? A gente vê esses prodígios de viver continuamente na divina vontade. E é isso que nos alimenta, né? É o testemunho do outro, é a vida do outro que é doada aqui para testemunho. Então nós também ficamos arrebatados. E, e assim, como que eu posso falar? Assombrado não é a palavra, né? A gente fica maravilhado, né, com o que Deus faz na vida do outro que está aqui no grupo.
Os testemunhos servem para isso, para fundamentar também a nossa inteligência e a nossa fé e o nosso amor. Porque aí a gente vê palpável, né? A gente vê a ação contínua da divina vontade palpável ao nosso alcance, né? Numa pessoa que a gente, por mais que não conheça pessoalmente, a gente já se conhece muito. A gente sabe muito da vida um do outro. Então, ver e testemunhar a ação da divina vontade nos deixa também arrebatados, como ele fala aqui, na vida um do outro, né? Sentir esse poder do Fiat na criatura. Nossa, esse trecho é muito incrível, né? E aí ele continua dizendo assim: ela entra no banco do ente supremo, no trono, né? E unificando-se no ato contínuo do seu Criador. É muito grande isso, né? Ela não faz outra coisa que colocar fora, com o seu ato contínuo, as inúmeras belezas, os sons mais doces, as raridades insuperáveis das qualidades de seu Criador. E aí, porque é aquilo que ele falou no outro trecho, né? Que a gente tá unido à fonte da onde jorra a divina vontade, né? A gente está unido. Então a gente vai buscar o conhecimento, a gente vai buscar, né? A gente tem a fonte física, que é o livro do céu, mas a fonte espiritual é o próprio Deus, é a divina vontade, né? É a vontade divina. Então a gente está unido à vontade divina, da onde a gente tira, que ele está falando aqui, ó, é unificado ao unificando-se no ato contínuo de seu Criador. Então a gente está unido ao ato contínuo de Deus, que é o ato único de Deus, da onde tem todos os atos, né? E ela não faz outra coisa que colocar fora. Então a gente é esse canal, né? A gente é esse canal para que na Terra exista a vontade divina plenamente. E é muito grande falar isso, né? Ser canal de Deus, né? Na medida em que você vai fazer a divina vontade, você vai viver na divina vontade, você vai viver como Deus quer. Então você vai ser transmissor, você vai ser canal, né? Por onde passa a vontade divina e ela se realiza na Terra. Você não vai colocar fora outra coisa com o seu ato contínuo as inúmeras belezas, os sons mais doces, as raridades insuperáveis das qualidades de seu Criador. Nesse ponto eu achei muito interessante o que a Michelle falou, né? Por que é raro, né, as qualidades de Deus? Porque ele por si só já é o poder em pessoa, né? Mas por que é raro? Raro é uma coisa que quase não existe, né? Então é as raridades insuperáveis das qualidades de seu Criador. Primeiro porque quem tem as qualidades de Deus plenamente, 100% é só ele, né? Na medida da grandeza dele, é só ele mesmo. Então é muito raro, ou seja, é uma coisa escassa. E, é, mas olhando para nós, olhando para a Terra, os filhos da divina vontade são raros, por isso que eles transmitem, a gente transmite essa raridade de comportamento, né, de ato, de vida, né? Então é uma vida muito rara mesmo, porque está baseado naquilo que Deus é, naquilo que Deus quer, né? E o que mais arrebata é ver sua pequenez, que toda ousada e corajosa, sem temer nada, como se quisesse dominar o próprio Criador, para lhe dar prazer, para o raptar a si, para lhe pedir o reino do seu querer sobre a terra, toma e põe fora do banco divino, do trono divino, todas as nossas alegrias e felicidades. São como se quisesse examiná-las, né? A gente quer saber de tudo, cada detalhe. Então aqui o que mais arrebata é a pequenez e a ousadia e a coragem. E isso daqui é para nós, né? É para gente que ele está falando, né? Que a gente seja assim. Se a gente ainda não é, se a gente ainda não é ousado e corajoso o suficiente, a gente tem que buscar ser, né? Sem temer nada, sem medo. Porque a gente vai no comportamento de Jesus quando ele estava na terra. Ele era. A, a primeira impressão dava a parecer que ele era aquela pessoa quieta,
ao ponto de chegar a falar, não, ele gosta de ficar no canto dele, mas não, né? Ele é aquela pessoa que ia ao encontro das pessoas, ele ia, ele não parava quieto, né? Eu falo porque dá a impressão, alguém pode pensar isso, porque fala-se, né? Jesus era manso, humilde de coração, mas isso não significa falta de coragem, falta de ousadia, né? Ousadia era para você fazer aquilo que é preciso ser feito. Então, se precisava transcorrer vários quilômetros para ir até uma outra cidade, fazer a pregação, falar, ensinar e mostrar e se fazer ver, ele ia, né? E se precisava falar com poderosos, ele falava. Se não era a vontade de Deus que ele falasse, que era a vontade de Deus que ele se calasse, ele se calava. Então, por exemplo, né, ele foi ousado na medida em que, no momento em que ele deixou de responder Pilatos, por exemplo, porque não era a vontade de Deus, né? Ele fala isso nas 24 horas da paixão, que ele não respondia a certas perguntas porque não era a vontade de Deus, porque não ia adiantar, porque ele não queria, que Deus não queria, eu não lembro mais o motivo, mas então ele também foi ousado, né? E aí eu não sei se foi Pilatos ou foi Herodes que falou: você não sabe que eu posso te salvar? Você não vai responder mesmo assim? Tipo, você não tá me obedecendo, né? Então é a ousadia de fazer aquilo que é preciso ser feito, independente se é prazeroso, se é chato, se é difícil, se vai causar algum tipo de problema para a gente tem que ter essa ousadia, né? Eu sei que passa na minha cabeça várias vezes, toda vez que eu estou meditando, né? Eu sempre passo na minha cabeça assim, isso é a vontade humana, né? Tô colocando o exemplo dela aqui. A vontade humana que eu já identifiquei, todas as vezes eu silencio. A vontade humana vem me dizer assim: nossa, mas você está partilhando tudo da sua vida. Você, se alguém que te conhece entrar nesse canal e ver as suas partilhas, você vai ser muito exposta. Você já falou de coisas muito íntimas, muito delicadas. Você expôs seu esposo. Então, assim, se alguém te conhece, entra nesse canal, vai te expor muito. Aí eu paro, escuto ela pensando, falar, tá bom. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se for para acontecer um dia, eu sei que vai ser para a glória dele. Então, eu não estou preocupada, né? Então, é esse tipo de situação, né? Essa coragem, essa ousadia que Deus quer de nós, né? Para fazer aquilo que tem que ser feito, né? E aí ele fala, incrível, né? Porque o que arrebata é a pequenez, ou seja, mesmo ela não conseguindo fazer, mesmo ela tendo dificuldade, mesmo a criatura sendo muito pequena para dar conta de tudo que ela tem que fazer no dia, ela ainda faz a minha vontade. Ela está dentro da ordem, ela está tentando, às vezes ela cai, levanta mesmo assim. Então, esse que é a pequenez, né? Aquilo que a gente não consegue fazer, a gente é tão pequeno, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente não é Deus, a gente não tem o poder de bilocação, de onisciência, de onipotência que Deus tem, né? Então, mesmo diante da nossa pequenez, né? A gente não tem nenhum desses poderes de Deus. Então, mesmo assim a gente faz, né? A gente está tentando, tá? Tentando entender e colocando em prática na medida em que a gente consegue. Então, isso que encanta Deus, né? Sem temer nada, como se quisesse dominar o próprio Criador para lhe dar prazer, porque o objetivo é agradar somente a Deus e não a nós, né? Para o raptar a si, para lhe pedir o reino de seu querer, é o que a gente mais deseja, é o que a gente mais quer, né? O que a gente mais pede. Toma e põe fora do banco divino, do trono de Deus, todas as nossas alegrias e felicidades, como se quisesse examiná-las, e vendo que não as esgota, não se cansa. Ou seja, a gente sabe que, por mais que a gente estude, né? Ele está falando aqui que põe fora para examiná-las, ou seja, para estudá-las. E a gente vê que não tem fim, né? Não tem fim. Esse mesmo trecho pode ser meditado 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes vai sair coisa nova. Então não tem fim. E a gente não se cansa, não para, né?
repete seu ato contínuo, de modo que todos esperam que termine. Essa parte eu achei muito interessante o que a Michelle falou, porque eu não tinha entendido quando eu li a primeira vez. Então, todos esperam que termine, ou seja, todos esperam que ela se canse, que ela abandone a missão, que ela, né? Então, era o de se esperar, se fosse na visão humana, que a Aline fizesse depois de tantas coisas que ela já passou, não só o que aconteceu ontem, mas diante de muitas provações que ela já passou, né? Dentro da própria casa dela, né? As dificuldades financeiras. Ah, eu não vou mexer com isso não, vou cuidar da minha vida, né? Que as pessoas deviam pensar, nossa, por que ela não... Porque pensam no humano, né? E esperam, né? Esse espera que termine é essa expectativa. Sempre que a pessoa tem, ah, não, vai desistir logo, você vai ver. Isso é fogo de palha. Vai desistir logo, não vai dar bom, não. Vai desistir logo, você vai ver. As pessoas sempre têm essa expectativa, né? E não entendem que não é como é aquilo que as pessoas falam, né? Você não tem que fazer dieta. Vou dar um exemplo bem tosco. Não tem que fazer dieta, você tem que fazer reeducação alimentar. Porque daí é uma coisa que mantém, né? Que você mantém. As pessoas não falam assim? Então, ele tá falando aqui, esperam que termine, né? Então tem essa expectativa de que não vai. Porque o ser humano é falho, né? Muito falho. Então a expectativa de que não vai durar, né? De que não vai ser para sempre. E aí o exemplo que eu dei da reeducação alimentar, na verdade o que a gente está fazendo é reeducando a nossa alma, né? Colocando a nossa alma na ordem. Assim como você coloca uma reeducação alimentar no plano da sua vida, que é para sempre, né? Você para sempre vai seguir aquelas orientações ali, porque não são uma dieta, são coisas que você vai mudar na sua vida, né? Sei lá, cortar fritura, não comer tais coisas, são fundamentos de uma vida saudável, né? Fazer exercício físico e tal. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está reeducando a nossa alma, tirando tudo aquilo que é maléfico e aprendendo como a gente deveria ser, na ordem para o qual a gente foi criado, né? Que é o título do livro do céu. A volta da criatura à ordem para a qual foi criado por Deus. Ou seja, não deixa de ser uma reeducação, porque a gente estava mal educado, digamos assim, com conceitos de vida totalmente errados, e a gente está voltando para a ordem, está voltando para o trilho, né? Então não tem volta. Não tem volta, não é igual uma dieta que você para e começa de novo e desiste. Por quê? Porque enraiza na sua alma esse esse amor, né? Esse entendimento profundo do que Deus quer para nossa vida, para que a gente foi criado, né? E isso é muito profundo, mexe muito com a gente. E vem ainda também o poder de Deus, né? Quando ele vê que a gente está disposto, ele não nos larga, ele nos dá cada vez mais capacidade, alarga a nossa capacidade de se manter no recinto da divina vontade, né? Então ele nos cerca e a gente vai dando a nossa disposição de viver na divina vontade dia a dia, né? Então, aí ele fala aqui, quer ver? Aí ele fala assim, e não vendo-a terminar, se põe em torno dela, tanto que ela se torna o lugar central e todos giram ao redor para não perder uma cena tão consoladora e jamais vista. Aqui ele está falando dos bem-aventurados, dos anjos, né, e de próprio Deus. Isto é, o ato contínuo da pequenez humana na unidade do Fiat Supremo. Muito mais do que o agir contínuo é somente de Deus, e ao vê-lo repetir pela criatura, desperta as maiores surpresas que fazem assombrar céus e terra. Então aqui é importante o que ele falou, né? O agir contínuo é somente de Deus, isso é uma propriedade de Deus, exclusiva. O agir continuamente. Deus nunca para, Deus nunca desiste de nós, Deus nunca. Tipo assim, é o ato contínuo, o ato único, né? É esse mistério do ato único, né? Porque um ato único engloba, por exemplo, em relação à criação. Ele criou e mantém, né? Não tem
Um ato é um ato contínuo, não tem um ato depois do outro. Ah, eu fiz e aí chegar tal data eu vou refazer ou eu vou. Não, é um ato contínuo, criação e manutenção. Então ele nunca para, ele não desiste, ele não. Tem várias coisas que a gente pode refletir, né? Que agora, de imediato, assim, às vezes a gente não lembra, mas esse ato contínuo na pessoa de Deus é em relação a tudo que ele mantém, né? A tudo que ele fez e que ele ainda faz, né? Então é um ato contínuo, que, pelo que eu entendi aqui, ele está falando que é exclusivo de Deus. Ó, muito mais do que o agir contínuo é somente de Deus. E ao vê-lo repetir pela criatura, desperta as maiores surpresas, curiosidade, né? Que fazem assombrar céus e terra. Ou seja, aqui a gente pode entender assim: a nossa natureza, por ela mesma, depois do pecado, né? Ela ficou tendenciosa a desistir das coisas, a não, a não dar continuidade, né? E esse ato contínuo de Deus é esse agir sem cansar, que ele fala aqui, né? Esse agir continuamente no Fiat, sem desistir, né? Por mais que a gente sofra as coisas que a gente sofre, a gente não desiste, a gente tá firme. Então, essa perseverança no agir na divina vontade e a perseverança de buscar o conhecimento, de buscar estar sempre na vontade divina, né? Na vontade divina, isso é característica de Deus, né? Se não desistir, né? Então, é o que ele está falando, que ao ver repetindo a criatura causa espanto, né? Minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, a gente está tentando entender, né? Este ato é incompreensivelmente humano, a gente está tentando entender, né, Jesus? Ela é bilocadora de nosso ato contínuo, ou seja, né? É aquilo que a Michelle estava falando, que ela ficou, ela que pegou outra tradução para ver, né? Por que é bilocadora? Eu entendi depois que ela falou, né? A gente tá pegando o ato, na verdade, a gente não, o ato contínuo de Deus, que ele falou que é só de Deus, ele tá bilocado em nós, ou seja, é Deus em nós, é Deus fazendo em nós, não somos nós. O ato contínuo de Deus está bilocado na gente. Ela entra no nosso ato e faz surgir e faz surgir e põe fora, mostrando a todos nossa rara beleza, ou seja, porque tudo que vai sair de nós é de Deus, é o próprio Deus. Então, é o ato contínuo de Deus, é muito grande isso que ele está falando aqui, né? É o ato que é contínuo na vontade divina, bilocado em nós. O ato que seria o ato do próprio Deus, bilocado em nós. Então é muito grande mesmo, né? É de causar realmente espanto. Ela entra em nosso ato e faz surgir, põe fora, mostrando a todos nossa rara beleza, nosso amor invencível, a nossa potência que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abraça. Gostaria de dizer a todos: vede quem é nosso Criador. Isso aqui eu achei tão incrível, porque se a gente age, por exemplo, com uma força invencível numa determinada situação, essa força não é minha, é de Deus, né? Se eu ajo. Então ele cita aqui, né? A nossa potência que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abraça, é Ele, né? Então, os nossos atos, muitas vezes, têm essas características, né? É, um amor invencível, ou seja, a pessoa tá ali te maltratando, tipo, fazendo passar por situações horríveis, né? Principalmente os nossos maridos, né? Eu vejo, às vezes, no exemplo da Joseli, desculpa falar de você, Joseli, mas vou ter que dar o exemplo. O quanto o marido dela, ela fala, né, nos testemunhos, o quanto ele é desagradável às vezes. E ela tá aprendendo a ter esse amor invencível, né? Essa paciência que tudo suporta, né? Então, por amor a Deus, pela ordem da vida que Deus colocou ela, né? Então, não é nem que a gente faz por amor a Deus, na verdade, é o próprio Deus, né? São atributos dele, bilocados em nós. É esse ato contínuo de Deus
de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele, né, que é ele mesmo, em nós, bilocado em nós. E aí, por isso que ele fala que a gente, com isso a gente diz, vê de quem é o nosso Criador, ou seja, a partir dos nossos atos se vê Deus, deve se ver Deus, né? Então, por isso que a gente tem que buscar entregar, esvaziar a gente de toda para que ele nos encha, né? Então, é através dos nossos atos que Deus se mostra, né? Para as outras pessoas, né? É aquilo de ser Jesus para o outro, né? Não buscando ser reconhecido. Olha, nossa, ela é igual a Jesus. Não é para isso, né? É a prática dos atos na divina vontade, né? No caso, a vida na divina vontade é um relacionamento entre você e Deus. Não é entre você e as outras pessoas no sentido de buscar reconhecimento delas, né? A gente busca o reconhecimento de Deus, mas não por causa do reconhecimento, né? A vida na divina vontade, na verdade, é um sentimento de amor constante a Deus. Então você faz realmente por amor, né, a Deus. E a gente se corrige por amor a Deus. A gente volta à ordem por amor a Deus. Ele é nosso pai, né? E a gente é o filhinho, né, como ele fala aqui, a filhinha da divina vontade. Então é isso. E nós a fazemos fazer e gozarmos, e nós a fazemos fazer, ou seja, é tudo Deus que é o poder é dele, né? Nós a fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura quer nos dar nosso paraíso, que é a nossa alma, né? E nosso ser divino como nosso e nosso ser divino como nosso e como seu, ou seja, o ser divino vai ser tanto de Deus quanto nosso, é isso? Acho que é, né? E nós a fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura quer nos dar nosso paraíso e nosso ser divino como nosso e como seu. O que não pode fazer e dar-nos quem vive em nosso fiat? Essa é uma pergunta que ele está fazendo para a gente, né? O que não pode fazer e dar para Deus quem vive em nosso fiat divino? Tudo, né? Tudo. Basta a gente entregar e não ter reservas, né? É isso que ele pede para a gente, não ter reservas de nada, né? Aí ele responde, né? Tudo. Muito mais, porque estando na terra esta feliz criatura, em virtude do livre-arbítrio, tem a virtude conquistadora. Isso aqui eu achei incrível. É lindo demais ele falar isso. Tem a virtude conquistadora, o que nem mesmo os santos têm no céu, porque você conquista Deus. Você tem a virtude de conquistar Deus, porque né, a gente tem o livre-arbítrio. Ele está falando aqui, em virtude do livre-arbítrio, tem a virtude conquistadora, de conquistar a divina vontade para si, né? Você querer isso. E é isso que encanta Deus, né? Você buscar, você por livre e espontânea vontade, ou seja, pelo seu livre-arbítrio, você escolhe Deus. Você, por isso que conquista, né? A virtude conquistadora. O que nem mesmo os santos têm no céu, porque eles não têm livre-arbítrio. E com esta pode conquistar e multiplicar o bem que quer. Conquistar e multiplicar o bem que quer. Essa virtude conquistadora, né? De conquistar os atos na divina vontade, é assim que eu entendo. De conquistar essa vida divina por livre e espontânea vontade e multiplicar ela. Ele fala num trecho, eu acho, sobre essa multiplicação dos atos, né? Até a gente viu isso, né? No folheto, por tanto amor que foi colocado ali, que aconteceu como na multiplicação dos pães, né? Rendeu. Então, a gente tem essa virtude, né? Se a gente quiser viver na divina vontade, né? E em nosso querer, que tem dentro de si, a torna conquistadora de nosso ser divino. Isso que eu achei incrível. Você conquista Deus na medida em que você, tanto na medida em que você vai arrebatar os olhos dele para você, né? Ele vai ficar babando ali naquele filho da divina vontade, tanto no outro lado, no outro sentido, né? Você conquista ele para você. Você conquista Deus, isso é muito grande. Você conquista Deus para você, ele vem morar na sua alma. Feliz, né? Como a Michelle estava falando que
No pecador, ele vive crucificado, sangrando, triste, todo despedaçado, revivendo paixão. E no Filho da Divina Vontade, ele está glorioso, maravilhoso, feliz. Então você vai conquistar ele para dentro da sua alma, mas da forma como ele quis, que ele planejou, que é ele glorioso e feliz, né? Então que eu peço a Deus que a gente tenha essa força invencível que ele fala aqui, né? O amor invencível, que tudo alcança e tudo pode. O amor a Deus, invencível, invencível. E que a gente possa cada vez mais entender e praticar, né? Entender e colocar em prática, ser realmente vida na divina vontade. É isso que eu desejo para todos nós. Amém, Fide.